Bem-vindos ao The Debate. No dia 3 de janeiro de 2026, o mundo assistiu atônito a uma operação militar americana em Caracas que terminou com a captura do presidente Nicolás Maduro. O evento provocou um verdadeiro terremoto geopolítico, sabe? Com reações que dividiram nações especialistas. Exato. E a discussão que a gente vai ter hoje vai direto ao centro dessa controvérsia. A questão é, essa intervenção, ela foi uma ação legítima e necessária para neutralizar um regime que tinha se tornado uma ameaça regional, ou foi, na verdade, uma violação da soberania venezuelana guiada por interesses econômicos e, bom, pela vontade de reafirmar o domínio americano no continente? Eu vou defender a primeira posição. A de que a ação, embora dura, foi um passo justificável e, na verdade, inevitável para remover um foco de instabilidade que ameaçava diretamente a segurança dos Estados Unidos e abrir finalmente uma porta para a transição democrática na Venezuela. E eu vou argumentar o contrário, que essa operação é um ato de imperialismo moderno, uma agressão ilegal que usa a democracia como um pretexto, assim para controlar as maiores reservas de petróleo do mundo, criando um precedente perigosíssimo para a ordem global. Olha, a minha visão é que essa ação foi uma aplicação dura, mas necessária, da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2025. Não foi algo que saiu do nada, sabe? Foi uma resposta direta à crescente instabilidade no hemisfério, uma forma de mostrar quem ainda manda na região e, bem, enviar um recado claro a adversários como a China, que vinham usando a Venezuela como uma espécie de porta-aviões para expandir sua influência. O regime de Maduro não era só um problema interno. Ele transformou o país num paraíso para o crime organizado. A gente fala de grupos terroristas como as Farc e o ELN operando livremente, além de cartéis de drogas usando o território como corredor. Isso não é retórica, é uma ameaça documentada. Esgotamos as outras vias, anos de sanções, de diplomacia, nada funcionou. O resultado foi um colapso humanitário brutal. E não são números abstratos, são hospitais em Roraima, na Colômbia, sobrecarregados, famílias inteiras cruzando fronteiras a pé. A crise deixou de ser venezuelana e virou um problema regional. A inação se tornou insustentável. Portanto, tirar Maduro do poder não é o fim, mas o começo. É a única chance de iniciar uma transição e reconstruir a economia, incluindo a infraestrutura de petróleo com a ajuda de investimentos que, no fim, vão beneficiar o povo venezuelano. Com todo o respeito, mas essa narrativa de último recurso simplesmente não se sustenta. O que nós vimos foi um capítulo repaginado de uma velha história, o imperialismo do século XXI. É uma violação explícita do direito internacional, da Carta da ONU, e as comparações com a invasão do Panamá em 89 ou do Iraque em 2003, elas não são um exagero, elas são um diagnóstico preciso. E não precisamos nem especular sobre as motivações porque o próprio presidente Trump as escancarou. Ele chegou a invocar o que chamou de doutrina Monroe, uma distorção da doutrina Monroe para justificar um domínio quase colonial. Ele disse com todas as letras que os Estados Unidos iriam administrar o país e que a conta da operação seria paga pelo petróleo venezuelano. Isso é sobre recursos, não sobre direitos humanos. E tem mais, é impossível falar da crise venezuelana sem falar do papel das sanções americanas. Uma relatora da ONU deixou claro em seu relatório que as sanções foram responsáveis por eliminar 99% da receita do governo e por devastar a economia. Então culpar apenas o Maduro pelo colapso é no mínimo desonesto. E o futuro? A história nos ensina que o vácuo de poder criado por intervenções assim raramente leva à paz. O mais provável é o caos, a violência de grupos como os coletivos, que são milícias armadas, e uma instabilidade ainda mais profunda. Mas esse seu ponto sobre a legalidade ignora um fato crucial. A soberania de uma nação não pode ser um escudo para tudo. Ela não dá carta branca para um regime patrocinar o narcoterrorismo, abrigar criminosos e provocar uma crise de refugiados que desestabiliza todos os vizinhos. Existe uma base judicial sólida para essa ação. A acusação formal contra o Maduro por narcoterrorismo, registrada num tribunal em Nova York. Ele não era visto só como chefe de Estado, mas como um réu foragido. Entendo a base legal da acusação, mas desde quando um indiciamento numa corte americana dá sinal verde para uma invasão militar? Qual é o limite dessa lógica? Se essa premissa for aceita, os Estados Unidos poderiam então invadir qualquer país e sequestrar qualquer líder que eles decidam acusar de um crime? Isso desmonta completamente a ordem internacional. A questão é que a ordem internacional já havia falhado. A comunidade internacional ficou paralisada. Órgãos como a OEA e a própria ONU se mostraram, completamente irrelevantes nesse conflito, incapazes de tomar qualquer atitude efetiva. A inação deles forçou os Estados Unidos a agirem sozinhos. Não foi a primeira escolha, foi o último recurso que restou na mesa para proteger a segurança de uma região inteira contra um narco-estado. Ficar de braços cruzados seria uma omissão irresponsável. Desculpe, mas esse argumento não me convence. A ausência da ONU e da OEA no processo não é um sinal da irrelevância delas, mas sim um atestado da flagrante ilegalidade da ação americana. Nenhum aliado importante, nenhuma instituição multilateral endossou isso. O editorial da The New York Times foi taxativo, chamou a ação de perigosa e ilegal.
E a análise de especialistas como David Rothkopf, que descreveu o ato como a putinização da política externa americana, é perfeita. Essa é uma acusação séria e eu entendo porque ela ressoa, mas acho que a analogia não se sustenta. Por que não? Essa comparação com a Rússia, a putinização, não é só um slogan. Ela sinaliza uma mudança fundamental. Os Estados Unidos, que por décadas criticaram a Rússia por ações na sua esfera de influência, estão agora adotando exatamente a mesma tática. Na prática, a gente está validando o mesmo tipo de argumento que o Kremlin usa para justificar o que faz na Ucrânia. O precedente que isso abre é devastador para nossa credibilidade. Se condenamos a Rússia por violar a soberania de um vizinho, com que moral fazemos o mesmo? É hipocrisia e destrói décadas de normas internacionais. A diferença fundamental é a natureza do regime. Estamos falando de um governo que abrigava ativamente organizações terroristas. Mas vamos mudar o foco para as motivações, que você mencionou. Você cria uma falsa oposição entre interesses econômicos e estabilização democrática. Na realidade, uma coisa depende da outra. Eu não acho que dependa. Acho que uma coisa é a desculpa para outra. Pense bem. A indústria petrolífera venezuelana, que tem as maiores reservas do mundo, entrou em colapso total por má gestão e corrupção do regime. A produção, que já foi de mais de 3 milhões de barris por dia, mal chegava a 500 mil. A infraestrutura ia em ruínas. Uma Venezuela democrática, com o setor de petróleo funcional e aberto a investimentos de empresas como a Chevron, beneficia, em primeiro lugar, o próprio povo venezuelano. A recuperação econômica é a base para qualquer democracia. E sim, isso também estabiliza os mercados de energia e atende a interesses americanos. Não há contradição nisso, é uma sinergia. Essa sua visão de sinergia me parece otimista demais e, francamente, ignora as palavras de quem deu a ordem. Quando o presidente Trump diz que as petroleiras americanas teriam acesso total e que a operação seria reembolsada com as receitas do petróleo, ele não está falando de sinergia, ele está falando de apropriação. Ele disse textualmente que os Estados Unidos estavam no negócio do petróleo. Isso não deixa margem para interpretação. O prêmio sempre foi o petróleo. A democracia é só embalagem conveniente. A história da América Latina está cheia de exemplos onde a promoção da democracia era fachada. Este é só o capítulo mais descarado dessa história. Mas você não pode ignorar que a riqueza do petróleo sob Maduro estava sendo usada para financiar a repressão interna e a desestabilização externa. Deixar esse recurso nas mãos dele significava perpetuar a crise. Um governo de transição, mesmo com participação internacional, seria infinitamente melhor para o cidadão comum. E quem garante? A história do Iraque, onde a reconstrução prometida virou contratos bilionários para empresas americanas enquanto o país mergulhava no caos, não nos dá muita confiança. A lógica de que nós sabemos administrar seus recursos melhor do que vocês é a própria definição de colonialismo. E isso nos leva à questão do dia seguinte. Eu reconheço plenamente os riscos. Nenhuma transição assim é simples, mas a alternativa era assistir ao colapso completo do Estado venezuelano, o que levaria a um cenário de anarquia, talvez uma guerra civil. A remoção de Maduro era o passo mais crítico. Pelo menos agora, uma transição ordenada se tornou possível. O próprio Trump indicou que existiam contatos com a vice-presidente, Delcy Rodrigues, que teria se mostrado disposta a cooperar. Ele disse que ela faria o que fosse necessário. Isso sugere que há um caminho para negociar para evitar um vácuo de poder total. É uma aposta, sim, mas é a única aposta que oferece alguma esperança. Uma aposta extremamente perigosa. Os exemplos do Iraque e da Líbia são lições brutais sobre o que acontece quando se decapita um regime sem um plano viável para o dia seguinte. Porque a Venezuela seria diferente. Essa ideia de que a Delcy Rodrigues sozinha garantiria uma transição suave me parece ingênua. E as outras figuras? O que acontece com o Diosdado Cabello, que tem um poder imenso, e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, que controla os militares? Essas pessoas não vão simplesmente entregar o poder. Mas eles também têm muito a perder num colapso total. Uma transição negociada, onde talvez recebam algum tipo de anistia, pode ser mais atraente do que uma guerra civil onde eles podem perder tudo. Ou a pressão pode levar a uma fragmentação, não a uma negociação. O mais provável é uma luta sangrenta pelo poder entre essas facções. E não podemos esquecer dos coletivos, as milícias chavistas. Eles são ideológicos e bem armados. Não vão depor as armas pacificamente. O que você descreve como uma aposta parece, para mim, uma receita para transformar a Venezuela num novo Afeganistão bem na nossa vizinhança. E a sugestão de uma ocupação militar americana para garantir estabilidade, isso só jogaria gasolina no fogo do nacionalismo e alimentaria uma insurgência por anos. Então, resumindo o meu ponto, os riscos de instabilidade no curto prazo são reais, eu admito. Mas a intervenção foi um passo audacioso e necessário para quebrar um ciclo de opressão e crise humanitária. A inação não era uma opção neutra, era assistir passivamente à catástrofe. Por mais controversa que seja essa ação, cria a única chance realista para a Venezuela começar o longo caminho de reconstruir sua democracia e sua economia.
E para concluir, a minha visão é que, independentemente das falhas indiscutíveis do governo Maduro, a ação dos Estados Unidos representa um ataque perigoso à ordem internacional. É uma ação imperialista motivada pelo controle de recursos que tem tudo para mergulhar a Venezuela num caos ainda maior. Ao agir assim, unilateralmente, os Estados Unidos enfraquecem as mesmas normas que, apesar de imperfeitas, ajudaram a evitar guerras maiores por décadas. A suposta vitória de hoje pode ter um custo altíssimo amanhã. Se em algo concordamos, é que o futuro da Venezuela é profundamente incerto e os desafios são imensos. Sim, e a discussão de hoje apenas joga luz sobre essa tensão fundamental da política internacional, o conflito entre a soberania de uma nação e o direito ou o dever de intervir. É uma questão que certamente vai continuar a nos assombrar.